A gente começou o ano com uma pauta chamada Covid. Passou essa e a gente entrou com as outras pautas e começou o futebol e ele começou a liberar, a Covid passou e tá. Ali na frente a gente tem eleição e logo depois a gente tem Copa do Mundo. Sim. Tá? E agora a gente acabou de passar pela pauta Guerra da Ucrânia, que ainda tá aí, que nem o Covid, mas a gente acabou de passar por ela. Aí te pergunto o seguinte, tem espaço para mais alguma pauta, né? Antes da eleição, daqui até a eleição, né? Ou tu acha que não dá tempo, que o papo vai ser... A gente vai continuar com os resquícios da Covid, da guerra, e vamos entrar na eleição direto? Na verdade, isso não tem como saber, né? Tipo assim... Não saber, mas tu... O que tu enxerga? Tu é uma pessoa que tem movimento, que tá atualizado, assim, eu acho assim, se gastou muito... no início da pandemia, houve um gasto gigantesco para reter as pessoas em casa. E gasto, eu quero dizer assim, ó, se eu não trabalho, eu não rendo. Se eu não rendo, a empresa não paga imposto pro governo, é um efeito dominó, né? E muita gente ficou sem trabalhar e muitas empresas fecharam as portas, certo? Para os cofres públicos, isso teve um gasto absurdo, tá? E eles começaram a se dar conta disso, e eu falei isso quando começou a pandemia. Eu falei assim, ó, vocês querem ter certeza que não vai levar mais do que 2 anos, porque vai pesar no bolso, entendeu? E eles vão ter que dar um jeito de achar a solução. E foi o que aconteceu. Daí, graças a Deus, né, investiram em vacinas, né? Fizeram a vacina, tá? E graças a Deus, senão a gente nem tava aqui sem máscara conversando, né? Porque isso até bem pouco tempo atrás era impensável. Eu fiz no meu programa várias e diversas entrevistas com máscara, né? Quando era presencial. Quando foi presencial. Então, assim, o que eu vejo é que a questão de continuar pensando de forma a se precaver, ela é muito importante, tá? Acho que tem muita gente achando, esqueci da pandemia. Claro, foi horrível pra todo mundo, gente, tá? Nesse sentido, assim, ó, do que todo mundo passou, de não poder se tocar, de não poder se ver, de não poder se abraçar, de não ter a sua rotina natural de sair de casa, né? Então, é óbvio que isso foi algo enlouquecedor, de alguma forma. Tanto que teve gente que realmente, né, surtou bastante. Surtou mesmo, né? Teve gente que surtou mesmo. Mas, eu acho que o fundamental do aprendizado é entender que a gente tem que se precaver sim, que a gente tem que se cuidar sim, porque a pandemia, ela está aí, isso é fato, né? Ela continua aí, não como antes, mas ela continua, né? Tem as outras variantes aí, tem lugares aí que ainda continuam sofrendo e sofrendo muito com a pandemia. Então eu acredito assim, que o que pode acontecer, né, se continuarem não se cuidando ou agirem de forma tão desprecavida. Tu acha que as pessoas estão assim desprecavidas? Eu acho que em certos lugares sim. Percepção? Sim, eu acho que em certos lugares sim. E eu acho que isso faz com que essa falsa ideia de que estamos bem seguros. E não seguros pode trazer uma nova leva, assim, da pandemia. E aí é possível que a próxima pauta ainda seja a pandemia, antes da eleição. Porque depois que chegar a eleição, a pauta vai ser a eleição, né? Não, lógico, sim, pode ser. Mas ainda, eu como sempre tento ser otimista, verdade, né? Eu espero e acho até que talvez isso não aconteça. Mas eu acho que para que isso não aconteça, não ocorra, nós temos que ter essa consciência de... né, tá se precavendo, entendeu? De entrei num lugar com muita gente, eu tenho que ver como é que eu vou entrar nesse lugar, né? A máscara, querendo ou não, ela nos ajudou muito, muito, muito mesmo, porque senão seria uma população inteira dizimada por causa de, né, de uma pandemia. Então, graças a Deus a gente tem a vacina, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Gente, isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. E falaram do SUS, mas o SUS fez muito pela vacina. O SUS é um negócio sensacional. O SUS é demais. Então, né, eu sempre falo assim, ó, nós temos que ser coerente com as coisas que a gente fala. Eu posso, por exemplo, não ter uma mesma opinião que uma outra pessoa sobre um certo assunto, mas se o que ela tá falando tem coerência e é justo, e na verdade isso foi mostrado por fatos e números, acabou a discussão. Entendi. Eu tenho que dar a mão pra bater. Mas tem alguma coisa que a gente, que não é pai, não é mãe, possa fazer
para esses novos que estão chegando que não sejam necessariamente nossos parentes, entendeu? Porque, por exemplo, o filho do meu irmão, eu vou cuidar dele com prazer e tal, Sim, o filho da minha claro. irmã, tudo bem, como tu disseste, os sobrinhos e tal, mas aí tem uma outra relação envolvida. Sim. Eu digo nós, sem termos uma criança, se tem alguma coisa que a gente pode fazer pelas crianças, que, de modo geral, assim, que não são necessariamente as nossas crianças. Mas tu diz em termos de educação, de legado, do que... Na verdade, eu não sei nem o que fazer, se em relação à educação ou legado, porque é muito louco. Eu tenho a impressão, e é só uma impressão, não é uma verdade, gente, não é mesmo, que no nosso tempo, somos contemporâneos, a educação era um pouquinho diferente. Viram que jeito de sagaz de falar a idade? Somos contemporâneos. Muito bom. Vou adotar essa. Ah, não, eu tive que parar pra falar isso. Boa. Mas aí, fala. E eu tenho a impressão de que nos educavam de um jeito um pouco diferente, sabe? Com certeza. E é normal que esse processo mude. Com certeza. Mas e aí por isso que agora eu fico pensando assim que tá muito misturado. Até bem pouco tempo atrás se pensava, eu sei que não é o que se pensa mais, mas se pensava que tu pegava a criança, largava na escola, pegava depois e a escola tinha a obrigação de ensinar ele a falar alto, falar baixo, se comportar, pedir licença, por favor, né? Aquela coisa toda. Isso nunca foi papel da escola, Isso nunca foi papel da escola. Ao meu ver, jamais. Concordo plenamente contigo. Mas até bem pouco tempo atrás, Sim, a gente tinha uma geração de pais que tinham essa mentalidade. Daqui um pouco as coisas começaram a acontecer e começou a se perceber que não era bem assim. E hoje em dia o conflito é outro. É a tal da internet, o tal do videogame, o tal do joguinho. Os pais em conflito com os filhos, porque os filhos não saem de dentro da tela. Assim, ó, eu falei, e aí a gente conecta o metaverso de novo. Eu falei que eu não tenho filhos, mas entre aspas, tá? Eu tenho 2 enteadas, né? Então, que eu já considero minhas filhas, né? Que idade? Elas têm 10 e... Mentira, elas têm 11 e 9. Né? Então, assim, eu já considero minhas filhas. E é muito legal, assim, porque isso que tu tá falando de joguinho, isso que tu tá falando de comportamento, a forma como os pais lidam, né? É uma coisa que eu posso acompanhar bastante, assim, né? E aí, o que tu acha desse conflito com o joguinho? Tem alguma... Nesse sentido que eu te pergunto, de geral, assim, se tem alguma coisa que a gente pode fazer pra ajudar essa criançada? Eu acho assim, isso é uma coisa muito minha, tá? Uma visão muito minha. Claro, claro. Eu acho que toda criança... Independente da tecnologia, tá? A tecnologia, é óbvio que a criança nasceu, como eu falei, com a tecnologia, ela vai utilizar a tecnologia, ponto. Sim. Mas todas as crianças devem brincar. E aí, quando eu falo brincar, eu tô falando brincar de esconde-esconde, brincar de correr, brincar com alguma outra coisa lúdica que ela faça, seja um desenho, seja um joguinho, que ela está criando. Isso não anula o fato dela poder entrar dentro da internet, entrar dentro de um joguinho, brincar com o que já tá pronto. Não, isso não anula de uma forma coisa alguma, é uma até coisa, porque outra estimula coisa... muito. Os jogos estimulam muito Verdade. A coordenação motora, Verdade. a memorização, tudo. Nossa. Mas eu acho importante até pela sociabilidade que se tem, que é uma coisa que o jogo, de certa maneira, até agora não trouxe. Mesmo com esses multiplayers, assim, com essa coisa não, de ter várias gente conectada. Existe essa sociabilidade, mas é uma sociabilidade apenas dentro do jogo, né? Então Verdade. acho que é importante ter a sociabilidade real, Verdade. de ter amigos reais. Entendi. Nós viemos de uma fase, por exemplo, que eu, por exemplo, nossa, brinquei horrores, né? Fiz muita coisa. Na rua, né? Brincava na rua, era maravilhoso, sabe? E eu acho que isso é fundamental, é muito importante, né? Eu acho isso muito importante. Então, acho que... Estimular as crianças, estimulem as crianças a brincarem na rua. Pode ser essa? E eu acho assim, tem mais uma coisa que eu sempre falei, assim, até por ver comportamentos e ter, né, 5 sobrinhos. Tu pode ser amigo do teu filho, com certeza, mas tem idade pra ser amigo do teu filho, sabe? Sim. Tipo assim, até os 15 anos tu tá educando, o teu papel é de educador, é de dar limites, né? Tu pode, óbvio, dar limite conversando, com certeza. Mas tu não pode simplesmente, meu filho fez isso, mas eu vou passar a mão porque, eu sou amiga, eu não quero brigar com meu filho. Não, tem certas coisas que tu tem que sim impor limites de fato. E tu acha que os 15 é essa idade? Eu acho que até os 15 é essa idade. É? Porque depois já tá formada a personalidade, né? Sim. Depois daí não tem mais o que fazer. Sim. Né?